muitíssimo boa noite. Olá, boa noite. Redescobrir Nova York do passado ao futuro. Este é o convite que a gente faz para você no dia da nossa estreia. Belíssimo convite, Glória. Na capital do mundo, é possível conversar em mais de 800 línguas. A primeira das fascinantes cidades que vamos explorar juntos. O que tanta gente busca em Nova York é a chance de vencer na vida. Afinal, é a terra das oportunidades. Sonho possível para um brasileiro? Um não, milhares? Quem não gostaria de tentar, né? Então, vamos lá, para a Ilha dos Arranha-Céus. Vocês não vão acreditar, mas o Colin está arrastando pelas ruas a máquina dos sonhos. É Nova York, né? Dizem que aqui nada é impossível. Mais de 8 milhões de pessoas acreditam nisso, vivem e querem vencer em Nova York. Diante da indiferença, ele empurra a esperança. Vão dizer que é só música por alguns trocados. Mas e essas pessoas ali? Que curioso. Colin diz que o som, assim debaixo do piano, é uma viagem. Então vamos lá, viajar. Por uma cidade fascinante. Nova York é muito bom. Para mim, é trabalho, trabalho, trabalho. O melhor que eu já tive. Aqui eu aprendi a ser repórter. São 23 anos, conhecendo, entrevistando todo tipo de gente. As pessoas melhores e mais divertidas. O café tem que ser rapidinho. Em Nova York, time is money, tempo é dinheiro. Dizem que o minuto daqui passa em menos de um segundo. Ninguém pode chegar atrasado. Eu aprendi a ser pontual. Aqui fora, 800 idiomas ecoam. Aquaba. Capital do mundo. Nenhum outro lugar é tão diverso, caótico, surpreendente. Mistura de futuro e passado. Tem uma coisa que eu demorei muito a entender. Por que diabos tem tanta chaminé soltando fumaça pela rua por toda a cidade? É que é uma relíquia do século XIX. Em pleno século XXI, Nova York ainda é uma cidade movida a vapor. É um dos maiores sistemas do planeta. 169 quilômetros de tubos subterrâneos ligando mais de 1.600 edifícios. A principal função é aquecer, levar água quente. As chaminés são a válvula de escape. Definem a paisagem, o DNA de Nova York. Big Apple, a grande maçã. O apelido veio na década de 1920. O jornalista esportivo John J. Fitzgerald comparou Nova York à grande maçã, o prêmio milionário das corridas de cavalo. Faz sentido. 37% dos moradores são imigrantes, em busca do sonho americano de prosperidade, incluindo os brasileiros. Chegamos na Little Brazil, um pedacinho de Brasil em Nova York. Na metade dos anos 1980, um número maior de brasileiros começou a chegar. Um deles vive hoje nessa parte da cidade, o Brooklyn. Entrando aqui na casa, a gente percebe que esse brasileiro venceu em Nova York. E a história dele daria uma novela e tanto. Vicky Muniz, um dos artistas plásticos mais conceituados do mundo, chegou aqui quando era só o Vicente José. Personagem de uma novela que começou em São Paulo. Tive uma sorte e o azar de estar envolvido num acidente. A pessoa que tinha sido agredida, ela
Na confusão, né, ela achou que eu era o agressor e pegou um revólver que estava no carro e atirou na minha direção. Aquele tiro acertou a perna do Vic, mas o agressor se arrependeu. Não só pagou minhas despesas médicas, eu venho de uma família muito, muito pobre, me deu uma compensação em forma de dinheiro que eu comprei a passagem para vir para os Estados Unidos finalmente. Cheguei em Nova York, foi em 83. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. Nova York era suja, tinha prostituição. Naquela época, tiroteio e assalto acontecia por toda Nova York. Era um pesadelo violento. Eu lembro que eu tive que interromper algumas visitas de estúdio porque tinha uma briga de faca, alguém foi esfaqueado. A arte nunca fez parte dos meus planos. Eu comecei a ver o mundo de outra forma, trabalhando uma série de empregos malucos durante 4, 5 anos. Frentista de posto de gasolina, pintor de parede, limpei escritório, limpei casa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas que, por uma razão ou outra, geralmente é por pura necessidade, deixam o lugar que eles estão e vêm tentar a vida em outro lugar. Décadas se passaram. A busca pelo sonho americano atravessou gerações. Felipe chegou a 10 meses. O dia ainda nem amanheceu no Harlem. A minha rotina, eu saio cedo, entre 3 e 4 horas da manhã. Venho de Miracema, que é uma cidade pequena, interior do estado do Rio de Janeiro, muito violenta, infelizmente. Pego um ônibus na 125. Passo por uma ilha que fica entre Harlem e Astoria. E acho que esse caminho é o momento que eu faço uma reflexão de onde eu estou, o lugar que eu ocupo atualmente. Vicky e Felipe tiveram começos parecidos. Já a Nova York dos dois, que diferença. Segurança. Isso sem comparação. Não era assim, né? A política de tolerância zero, com mais policiais monitorados o tempo todo, reduziu os crimes em 44%. Nenhuma outra metrópole registrou queda tão grande. Mas vamos voltar ao Felipe, caminhando em Astoria, no bairro do Queens. Sabe para onde ele vai? Para a padaria, o armazém onde eu faço o pão. Felipe, você no Brasil era padeiro? Não. Você aprendeu aqui? Tudo aqui, essa profissão aqui. E foi rápido aprender? Até que sim. A focaccia, esse pão italiano, é um dos sabores de Nova York. Para cada delícia que sai do forno, uma foto. Mando foto pro meu chefe que está na Itália. Na Itália? Na Itália. Tudo aprovado e lá vai o Felipe entregar as focaccias. Ele pega a barca em Astoria e atravessa Nova York. Você todo dia faz esse trajeto? Todos os dias. Come on. Eu tô levando 4 focaccias, mas não são minhas não, são do Felipe. Desembarcamos no sul de Manhattan, o centro financeiro mais pulsante do mundo. Wall Street, a Rua do Muro. Ela segue o trajeto da antiga fronteira norte, na vila Nova Amsterdã, fundada pelos holandeses em 1624. O muro de palafitas impediu o ataque dos índios e a fuga dos escravos. Os britânicos tomaram a vila e mudaram o nome para Nova York. Até hoje, a bandeira da cidade tem as cores da Holanda. O Tom Jobim dizia que Nova York é para andar de maca, deitado assim, olhando as torres. Os prédios. Né? É bem verdade. Prédios altos e importantes, a Bolsa de Valores e o Banco Central americano. No subsolo, tem toneladas de ouro. É a maior reserva, com 497 mil barras de ouro. É aqui. Chegamos. Hi. Buenos dias. Os pães vão direto para a cozinha. Oh my God. Ganham destaque na vitrine.
E o Felipe ainda vai entregar muitos. Dias de trabalho puxado, que o Vic lembra bem. Talvez os dias mais duros da minha vida inteira eu passei aqui em Nova York. Para o Felipe, Nova York era o paraíso. Mas ninguém mostrava o outro lado, que é acordar de madrugada e trabalhar. Se você tem essa ideia na cabeça, não venha, porque essa coisa de se dar bem é uma invenção que alguém, eu não sei quem inventou isso. Felipe divide esse apartamento no Harlem com outras 5 pessoas. A vida em Nova York é cara. Muito cara. Primeiramente o aluguel, depois vem as aulas, vem alimentação, transporte e eu também prezo por ajudar minha família. Ainda sobra algum? Sim, sobra. Então consigo... Não, é tudo muito contado, né? É, muito contado. Você tem que vigiar direitinho os seus gastos diários, né? Porque senão... Contados também são os momentos com a dona Magda. Mãe? Oi? Tudo bem? Tudo bom? Fala com quem estou aqui hoje. Não acredito. Tudo bom, dona Magda? Tudo bom? Eu sou Jorge Pontual, do Globo Repórter. Eu tô aqui encantado com seu filho. Ele é muito legal, hein? Ai, meu Deus. Ele é orgulho e tudo. Ele é muito bom, né? Oh. Eu tô tendo muita saudade dele. 10 meses. Foi pra aí em agosto. E a saudade é muito grande. Aqui é o quarto dele. Eu sempre, todo dia de noite, às vezes até quando eu vou dormir aqui, eu sempre sei que essa cama esperando por ele, pensando nele. Minha vida é pensar nele. Vai valer a pena. Se Deus quiser. Todo o esforço é para custear as aulas aqui. O sonho que eu vim buscar é uma formação em dança moderna, em Orton, que é uma preparação para um corpo negro em cena. E a dança moderna ficou popular por causa do fundador dessa escola, Alvin Ailey, coreógrafo e ativista afro-americano. São 3 horas diárias de aula, pelos próximos 3 anos. Se vai dar certo, basta ver o Leonardo, de Saquarema para Nova York. Eu passei 2 anos na escola e no meu 3º ano, não precisei nem fazer os 2 últimos anos na escola de me oferecer um contrato. Eu trabalhava no restaurante, trabalhava tomando conta de criança, tomando conta de gato, fazendo faxina, tudo que fosse me ajudar a me manter aqui, né, como estudante na época. Então você quer seguir os passos dele? Sim, claro. Uma inspiração, né? Uma grande inspiração. Ele entrou para a companhia, você vai entrar também? Será? Como é que Nova York está mudando você? Aqui eu sou independente. Em Nova York está me ensinando isso, a ser sozinho, andar com as minhas próprias pernas. Lições na cidade que ensina e também aprende. Só existe uma certeza aqui: nada é para sempre em Nova York. Eu vim pelo menos 1 ou 2 vezes nesse pedaço aqui para ver, olhar de uma certa distância, essa paisagem que está mudando o tempo todo. Nunca para de mudar. São coisas que vão acontecendo aos poucos. De repente, todas elas juntas transformam Nova York numa cidade diferente. No Brooklyn, a área das fábricas, à beira do Rio Leste, trocou poluição por lazer. O Domino Park custou $50 milhões e espalhou diversão por 5 quarteirões. Antes, a região de Dumbo, abaixo da ponte de Manhattan, já tinha experimentado a mesma mudança. Qualidade de vida, um grande presente para os moradores, sem gastar 1 centavo dos cofres públicos. Fascinante. E sabe qual é a fórmula mágica? Para construir prédios residenciais em antigas zonas industriais, as empresas têm que dar algo em troca para a cidade.
Nos trilhos da transformação, um exemplo e tanto. Destruiu o passado para construir o futuro. Foi assim que Nova York cresceu. Mas neste milênio, o jogo virou. A cidade descobriu como reinventar o velho para adubar o novo. Uma linha de estrada de ferro abandonada, agora um jardim suspenso. Em cima de um depósito de trens, a explosão de um sonho futurista. Parece que entramos numa nave. Vessel significa embarcação. 154 lances de escada, 2.500 degraus. Até o topo são 16 andares. Ainda tem mais 6 andares para subir. Até 1.000 visitantes se espalham por 80 terraços, cada um arriscando a própria interpretação sobre esse lugar. Isso aqui parece uma colmeia. Um favo de mel, doce futuro. Nova York é sobre ser nova, criar algo novo para as pessoas descobrirem, participarem. O Vessel é a cereja do bolo no maior complexo de construção civil da história dos Estados Unidos, o Hudson Yards, os jardins do rio Hudson. É uma incrível façanha de engenharia. Os prédios foram construídos sobre um pátio ferroviário em atividade, um bairro sustentável, onde todos os tipos de pessoas pudessem viver. É como uma cidade dentro da cidade. Shopping, terraços móveis, edifícios de luxo. Estamos entrando num lugar bem exclusivo de Nova York, o andar 50 de uma das novas torres. Tem um personagem de filme que dizia, do alto de uma torre dessas, "Mamãe, cheguei no topo do mundo!" Agora eu entendo perfeitamente. São 4.000 apartamentos, 400 deles para famílias de baixa renda. Mistura de classes que Nova York adota nos grandes edifícios. O número de arranha-céus em Nova York só perde para Hong Kong. Nesse emaranhado com 7.000 edifícios, o céu é o limite? Quando esse prédio foi inaugurado, disseram que era um monstro, parecia uma fatia de bolo e que ia desmoronar. Passaram-se mais de 100 anos e hoje ele é um dos símbolos de Nova York, é o Flatiron, o ferro de engomar. Símbolos da cidade. Se me vissem remando nesse rio 50 anos atrás, iam dizer que eu era maluco. Porque o Hudson era totalmente contaminado, cheio de produtos tóxicos jogados pelas indústrias rio acima. E o esgoto de Nova York não era tratado. Tudo isso mudou no fim dos anos 1970, com novas leis. E agora dizem que o rio é tão limpo que a gente pode cair na água. Mas eu não vou tentar, não. O esforço deu resultado, as baleias voltaram. Será que um dia veremos limpeza assim na nossa Guanabara ou no Tietê? É lindo, as jubartes num caminho que sempre foi delas. A verdade é que eu nunca tinha visto Manhattan daqui, eu nunca tinha entrado nesse rio, nunca tinha andado de caiaque. Eu estou impressionado como é muito mais bonito daqui. Nova York é bem mais do que aço e concreto. Acredite, tudo isso existe aqui. Já já a gente te mostra. Olha isso, Glória, quem diria? Existe uma Nova York selvagem. É uma novidade, né? Olha, Sandra, é um presente corrigindo os erros do passado para mudar o futuro. A cidade está vivendo, assim, um reencontro com a natureza. Cavernas indígenas, um Pantanal nova-iorquino e até animais pré-históricos. Pois é, o próximo bloco promete. Vamos conhecer os sabores da capital do mundo. É já já. Não saia daí, hein? Chove forte em Nova York. Subimos a ilha para o norte. Já imaginou essa cidade sem os arranha-céus?
É como viajar 4 séculos atrás. Mata fechada, silêncio, natureza selvagem. Ninguém associa isso a Nova York, né? Mas a gente está no extremo norte de Manhattan, no que sobrou da floresta original que cobria toda a ilha. Aqui tinha uma árvore de 50 metros de altura, que acabou derrubada por uma tempestade e substituída por essa pedra que virou o marco original de Manhattan. Reza a lenda que foi exatamente aqui, embaixo dessa árvore, que os índios Lenape venderam a ilha aos holandeses em 1626. Esse lugar, que virou um dos mais caros do mundo, foi comprado por quinquilharias no valor de $24. A floresta de Inwood é a casa dos primeiros nova-iorquinos. A tribo Lenape vivia em cavernas como essa. Incrível imaginar que os índios moravam aqui. Essa floresta isolada às margens do rio Harlem ocupava toda a ilha e era mais rica do que os parques de Yellowstone e Yosemite. É o que nos revela o ecologista Eric Sanderson. Você é um ecologista e, ao mesmo tempo, apaixonado por uma mega cidade que é Nova York. Como é que é possível? Vejo a semelhança entre a natureza e a cidade. A natureza está sempre evoluindo. As plantas e os animais sempre encontram um lugar, competindo, às vezes cooperando. É assim que vejo a cidade de Nova York. Então eu queria reiniciar a história de Nova York 2 horas antes. Antes da chegada do explorador inglês Henry Hudson, em 1609. Ele recriou a ilha virtualmente no projeto Mannahatta, que significa a Ilha de Muitas Colinas. É como os índios Lenape chamavam. Lenape quer dizer o povo, um grupo de tribos indígenas com a mesma cultura. Uma vida ligada à natureza, à origem verde, para onde Nova York está voltando. Está acontecendo essa reinvenção do que significa ser uma pessoa urbana no século XXI. Não apenas em Nova York, mas em cidades ao redor do planeta. Aqui ficava o maior depósito de lixo do mundo. Por 54 anos, ele funcionou em Staten Island. Era tão grande que diziam que dava para ver do espaço. Que mudança! Nova York fechou o lixão em 2001. E aí ele começou a ser transformado num parque. Ninguém diz, né? Mas eu estou em cima de uma montanha artificial, uma montanha de lixo, que agora virou esse gramado. É incrível, né? Ali, ó, tem outra montanha de lixo que já foi coberta e também está sendo convertida em parque. Daqui a 20 anos, toda essa área gigantesca será devolvida à natureza. O Fresh Kills é um ecoparque de última geração. O lado norte deve abrir ano que vem, mas o parque inteiro só em 2036. O retorno será um espaço público incrível que as pessoas vão gostar. Mas é nesse momento nossa estação de pesquisa para a restauração ecológica. O lixo em decomposição produz gás metano. Aquece 30 mil casas em Staten Island, gerando quase $5 milhões por ano. Eu realmente amo esse lugar. Tem uma mensagem importante para o mundo. Precisamos lembrar que se tentarmos, podemos consertar o que quebramos. Mais da metade das pessoas no mundo vivem nas cidades. Então a vida urbana está levando para o futuro. Estou satisfeito que a cidade de Nova York esteja ajudando a fazer parte desse futuro. É verão, a temporada de praia começou. Mas repare no desafio. E a praia em Nova York é uma produção, é uma alegria. Tem que pegar um barco que leva 50 minutos para chegar na praia. E olha o tamanho da fila. Agora é meio-dia. Com sorte, eu vou chegar na praia às 4 da tarde.
Ainda bem que o sol só se põe às 8. Eu tô indo embora de Manhattan para a praia de Rockaway. É uma viagem super longa, mas vale a pena. O metrô também leva às praias, mas sem o charme da paisagem, né? Nova York é um dos maiores portos naturais do mundo. Cresceu entre as águas. As torres gigantes vão ficando para trás. Rockaway é a Nova York das casinhas de madeira. Da vida num ritmo mais lento. O tempo ideal para saborear as delícias do verão. As praias aqui fecham para o banho, só abrem nessa época. Quando os salva-vidas estão de volta e de olho em tudo. Ainda bem, porque eu tô cheio de ideias. Mas eu tenho um amigo professor. Ô, meu Jorge! Como é que tá, Jorge? Legal? Boa? Foi bom te ver. E aí, vamos pegar uma zona aí hoje? Pois é, olha, esse aqui é o Fernando. Ele é o rei do Rockaway. Ele ensina a surfar, aluga prancha, conserta a prancha, está há 40 anos aqui. Umas dicas rápidas, lá vou eu. Preparem-se, imagens fortes. Vou ter que voltar ano que vem. Melhor seguir na reportagem. Fernando tem a fórmula para viver bem aqui. O segredo é não se envolver com o consumo de Nova York. Você pode comprar milhões de coisas a todo tempo, cartão de crédito, e você se endivida e acaba não tendo uma qualidade de vida. Se você é esperto, você pode viver bem aqui. Estamos na casa do biólogo Don Rip e do amigo dele, Edgar, a garça branca, acompanhou os bastidores da gravação. Isso aqui, estamos dentro da cidade de Nova York. É incrível, não parece, né? A gente vai pegar o barco chamado Guardião da Baía de Jamaica. Don Rip é o guardião da Baía. Ele que toma conta disso aqui e preserva. É uma área de preservação incrível. Natureza selvagem em plena cidade de Nova York. São mais de 300 espécies de aves migratórias, vizinhas do principal aeroporto de Nova York. Entre elas, o maçarico do papo vermelho. É uma espécie ameaçada. Vem do Brasil e faz o ninho. Depois volta no inverno. As revoadas estão atrás da mesma iguaria. Os ovos do estranho caranguejo ferradura. É um animal antigo, com registros há mais de 400 milhões de anos. E não mudou muito. As fêmeas desovam nas ilhas, que viram um banquete. Billions of eggs, você sabe? São bilhões de ovos aqui em toda essa baía e é o que alimenta os pássaros que vêm aqui. O uso do pesticida DDT nas lavouras envenenou essas águas. Desde a proibição nos anos 1990, Don Rip organiza mutirões de limpeza. Eu cresci nessa baía e passei a maior parte da minha vida e carreira aqui. Isso é uma paixão. E mesmo aposentado aos 80 anos, continua aqui. Olha o que a gente encontrou embaixo dessa ponte. Um falcão peregrino. É a ave mais rápida do mundo. Voa a 320 km por hora. Sem os pesticidas, as aves de rapina voltaram a Nova York. A águia pescadora foi dizimada, mas em 1991 o primeiro ninho surgiu. Uma história de sucesso. Hoje tem ninhos na Bahia e no Eco Park também, em Staten Island. Essas águias formam casais para a vida toda e criam os filhotes no mesmo ninho, ano após ano. Representam a mudança em Nova York. Parece até sonho. Seria o efeito da música debaixo do piano do Colin? Se for, não quero mais sair daqui. A saúde nas alturas. Andrew sabe tudo de abelhas e um pouquinho de Brasil. Eu tenho uma namorada de
Bahia, de Salvador. Desde os 10 anos ele cuida das colmeias. Meu pai era apicultor, a mãe dele e o pai dela também. Está na família há tempos. Tradição de 160 anos. Já são 600 apicultores cultivando colmeias nos terraços de Nova York. São abelhas da espécie Apis. Tá vendo essa coisa amarela? É o pólen. O pólen é proteína e o mel é carboidrato. Vou provar. Eu também. Que delícia. Where's the queen? I want more. Oh, the queen, a rainha. Yeah. A rainha maior. Os nova-iorquinos têm fama de durões, mas são como as abelhas. Podem picar, mas produzem mel, que é doce e maravilhoso. Andrew coleta nas alturas e vende no Mercado Verde da Union Square. Olha que rabanete enorme. Depois que eu vim morar em Nova York, eu aprendi a só me alimentar com produtos locais que a gente encontra nesses mercados. São produtos vendidos diretamente pelo produtor e a minha vida ficou muito melhor. Eu fiquei com realmente muito mais saúde. Nova York está na contramão dos Estados Unidos. Ainda tem muito fast food, mas a alimentação saudável só cresce. Olha só, os cogumelos que ela mesma colheu, hein? Pia-pino, castanha, maitake e shiitake. Esse pesto é feito com alho selvagem. Ele falou que é a última chance de comer isso aqui, porque só dá no fim da primavera. Então, vamos provar. Um gostinho de alho maravilhoso. O mercado começou com alguns agricultores em 1976. Hoje é o maior a céu aberto na cidade. Ervilha de cheiro. Eu sou apaixonado por ervilha de cheiro desde pequeno. É o melhor perfume do mundo. Ela planta em Long Island, ilha vizinha a Nova York. As cebolinhas do Rick vieram de Roscoe. É nas montanhas de Catskill, 2h30 daqui. Gente de perto e de longe. Letreiros árabes na vitrine, tradição. E um bairro que fala mandarim. Chinatown tem a maior concentração de chineses do Ocidente. E a festa mais divertida. No Ano Novo Chinês é a vez do porco. Ele representa inteligência, lealdade e justiça. Está parecendo até que a China ocupou Nova York, mas não. Nova York é que conquistou os chineses. Pode ser chinês, brasileiro, russo, indiano, de onde for. Chegou aqui, vira nova-iorquino. Nova York abraça o mundo. O mundo recebido por ela. Um poema, Aos Pés da Liberdade, fala da poderosa mulher que aprisionou os relâmpagos e acolhe os perdidos na tempestade. Perdidos na crise planetária, em busca de um lugar na capital do mundo. Vale a pena entrar nesta batalha? O recomeço muitas vezes é no Queens. Quase metade dos moradores nasceu em outro país. Signor Domenico, come sta? Come si va? Molto bene, grazie. Vamos. Sì, si accomodi, prego. Domênico é italiano, veio da Calábria, na década de 1960. Um tio veio bem antes e abriu a barbearia, em 1925. Trabalho aqui desde que cheguei. Mesmo que as pessoas não ganhassem muito, tudo era mais barato. Você conseguia comprar uma casa, conseguia comprar de tudo. Mas as pessoas que vêm agora da América Latina têm dificuldade, não tem? É verdade. E os italianos já não vêm mais. Mas Nova York ainda dá oportunidades para se tornar alguém, se você tiver sorte e trabalhar. Ele chegou com 22 anos e aos 82 diz que nem pensa em parar. Eu também não vou me aposentar, não. Na despedida, memórias da Itália. Na terra das oportunidades quentinhas, nunca saem de moda.
Nessa cidade vive gente de mais de 100 países e os nova-iorquinos adotaram a comida deles todos. Bom exemplo é esse aqui, comida árabe halal. Halal quer dizer aprovado pelo Alcorão. 3 egípcios abriram uma carrocinha e os fregueses eram os motoristas do Oriente Médio que vivem aqui. Mas a comida é tão boa que pegou e agora tem carrocinha pela cidade inteira. O prato principal é esse aqui, galinha com arroz e um molho branco secreto, que é uma maravilha. Sabores. Nos galpões reformados do antigo estaleiro do Brooklyn, encontramos um que conquistou Nova York. O sanduíche de salmão, chamado Bagel and Lox. Mas é comida tradicional judaica. Como é que tradições judaicas viraram tipicamente nova-iorquinas? Na virada do século, muitos judeus entraram em Nova York pela ilha de Ellis. A ilha é símbolo da imigração nos Estados Unidos. De 1942 a 1954, era parada obrigatória. Os navios a vapor trouxeram da Europa quase 12 milhões de pessoas. Mas os primeiros judeus vieram muito antes, e do Brasil, de Recife para cá, em 1654. Muitos deles ficaram em Nova York e venderam comidas, tinham tradições. A família do Josh chegou em 1907. A fabricação dos bagels foi passando por gerações. A massa de farinha de trigo fermentada tem formato de anel. O Antônio, que veio do México, banha as roscas na água fervente e depois coloca para assar. Enquanto isso, a Cauta, muçulmana do Marrocos, prepara um doce com a mesma massa e muito chocolate. O recheio do bagel leva cream cheese e salmão defumado. Ele corta tão fino o salmão, olha só, é transparente. Se o corte estiver certo, você consegue ler um jornal através da fatia. Desmancha na boca, it melts in the mouth. É o gostinho de Nova York. Glória, Sandra, não é de dar água na boca? É claro que é, né, Sandra? Só que ele bem que podia ter mandado um sanduíche desse pra gente, olha, não é? Olha, eu bem que queria, Glória, adoro. Bom, daqui a pouco o metrô, por onde circula meia São Paulo por dia. E a caixa dos segredos de um grande artista. A gente mostra já já. Nova York é multidão. Uma cidade e 5 regiões. O irônico e saudoso Paulo Francis já dizia: assim é que na riqueza de Nova York, só panaca e pobre usa carro particular. O povo anda de metrô. Embaixo da terra, quase metade da população de São Paulo, no vai e vem diário. Um sistema de metrô que já circulava em preto e branco. Um século depois, ele anda mal, precisando de ajustes. Mas ainda é o maior aliado do tempo. Na cidade que não para. Quantas histórias, rostos desconhecidos que transformaram Vicky Muniz num grande artista. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a ver foto vendendo em antiquários. E eu comprava por $1, $2. Eu botava numa caixa de sapato, depois ficou uma caixa maior. É tudo anos 40, anos 30. 1962. Hoje em dia eu tenho cerca de 250 mil fotos de pessoas que eu não conheço. Mesmo tendo trabalhado 3 décadas como fotógrafo, tudo que eu aprendi sobre fotografia eu aprendi vendo essas fotos. Está no metrô o reconhecimento da grandeza desse brasileiro que venceu em Nova York. É um trabalho fotográfico, tem muito a ver com fotografia. São 36 mosaicos de pessoas, é muito lindo. Entre eles, um lugar para a família. A Malu, minha mulher, está com a minha filha, aquela mãe cheia de coisas, carregando. O meu filho Gaspar, eu coloquei ele vestido de tigre. E é uma coleção muito interessante de gente que não só eu conheço, mas que são parte do dia a dia. O casal gay, né? O casal de gays gerou polêmica. Os construtores do metrô até apagaram as mãos dadas. Tem muitos casais gays que vão pedir o outro em casamento na frente, virou um ícone. Vicky Muniz,
um artista moldado na Nova York dos anos 80. Eu nasci um pouco ali como artista. Foi no momento onde a vida estava pedindo muito de mim e eu tive que ter coragem. Coragem. Felipe, na Nova York de hoje, vendeu rifas, fez vaquinhas, organizou eventos e veio buscar um sonho. Felipe, ninguém disse que ia ser fácil. Nesses 20 anos, eu era uma dessas histórias. O importante é não desistir. As pessoas nunca sabem como você chegou a se dar bem. Isso é um segredo que só quem passou por tudo isso consegue explicar. Vai em frente. Dá um gás, sabe? Dá uma motivação para continuar. Sonhar e acordar. Para perceber que tudo era verdade. No piano está escrito: máquina de matar fascistas. O que morre ali são os pesadelos. A diferença é que debaixo do piano os sonhos serão agradáveis e positivos e você vai se sentir melhor depois. Eu já tô me sentindo melhor e que viagem fascinante, né? Verdade. E olha que ainda não acabou, hein? Nessa temporada tem mais Nova York. De um ponto de vista especial, que a gente te conta pertinho do fim do ano. Bom, este foi apenas o primeiro dos nossos programas de outubro. Ainda temos muitas surpresas para você. Fique agora com a série Máquina Mortífera. Para todo mundo, assim, um fim de semana maravilhoso e até semana que vem. Uma ótima noite e a gente se encontra na próxima sexta.